No Brasil, você pode fazer quase tudo, desde que você faça em nome de Jesus. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. E diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Ah, tá. E em nome de Jesus, você pode fazer até o que nenhum Judas faria. No Brasil, né? Outros países pegam pesado, países sérios. Em Angola, a Igreja Universal fazia tudo igualzinho faz aqui no Brasil. Teve que lidar com processos, deportações e até uma rebelião de pastores e fiéis. Antes da declaração de ruptura com a gestão brasileira, a agitação tomou conta da Catedral do Morro Bento. E é isso que nos leva ao atualíssimo caso do missionário mirim Miguel Oliveira, caso tão digno de nota. Ele se tornou famoso prometendo curar câncer. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. E agora ele não pode mais pregar. Na internet, né? Na igreja continua podendo tudo. O Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, que virou alvo de ameaças após acusações de explorar a fé alheia. Eu apurei que representantes do Conselho se encontraram com a família do religioso nesta terça-feira e proibiram a divulgação de vídeos da atuação do jovem em cultos evangélicos. Alguém poderia dizer que essa proibição tem a ver com as coisas que ele diz, com as promessas de milagres, com certos limites sendo impostos para aquilo que um líder religioso pode ou não pode dizer. Mas não, a proibição vem do Conselho Tutelar, porque ele só tem 14 anos. A ideia não é proteger o fiel, é proteger o missionário mirim da exposição excessiva e garantir o desenvolvimento adequado dele, inclusive voltando para as aulas presenciais. Em caso de descumprimento, os pais de Miguel Oliveira estão sujeitos às sanções legais, o que pode levar até ao afastamento do filho. Legalmente, o problema não é tanto o teor da pregação do Miguel, é a idade dele. E mesmo que fosse, tem defesa. Tá aí a Kelly, que teria sido curada por ele. Ali naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não está rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Então eu acredito que assim as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. E eu creio sim que a minha fé me curou. E apesar de se dizer curada, a Kelly continua o tratamento. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. A mensagem pode parecer um tanto confusa, ela está curada, mas mesmo assim tem que se tratar. Só que não convém julgar a Kelly, porque qualquer um de nós, lutando contra uma doença dessas, ia ter que viver esse desafio de se equilibrar entre a fé e a ciência, entre a frieza do laudo e a acolhida calorosa da comunidade religiosa. Aliás, é de bom tom aproveitar esse momento aqui para desejar muita saúde, muita força e muito discernimento para Kelly. Né? Não queria estar sendo exposta desse jeito, dessa maneira. Mas estou aqui, bem, para contar para vocês um pouquinho só do meu testemunho. O cristianismo é um caminho que pode ensinar o cristão a lidar com qualquer coisa que a vida jogue na frente dele, da pobreza até a má notícia que chega num exame de rotina.
Esse é o cristianismo original, um caminho, como disse Jesus, ele mesmo. Já o que foi oferecido para nossa Kelly, e de novo, que ela fique bem e cada vez melhor, esse parece ter sido não um caminho, mas sim um atalho, uma salvação imediata, ou no caso dela, uma cura, que apesar de ser cura, ainda depende do tratamento médico, é confuso. O objetivo aqui não é zombar da Kelly, nem mesmo criticar o missionário mirim, por mais críticas que toda pregação milagreira mereça. O objetivo, ao invés de tudo isso, é entender que cristianismo é esse que o Brasil anda praticando no século XXI. E mais, como é que esse cristianismo de agora se relaciona com o que quer que tenha sido ensinado de tão belo, de tão duradouro há 2000 anos. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre a nossa crise espiritual. Eu vou ter é Deus dizendo a hora é de você ir. Agora é a hora de você subir. Eu tô vendo essa águia pegando vocês pela mão e levando vocês para outro lugar. É Deus dizendo, eu vou mudar o endereço. Eu vou mudar o endereço. E o primeiro que abrir a boca, vem milagre pra... O Miguel Oliveira certamente concordaria que a gente vive uma crise espiritual, mas para ele e para a versão do cristianismo na qual ele está sendo criado, essa crise não é falta de espiritualidade, é falta de pastor. Se Jesus fosse o único, pastor e não existisse mais nenhum, por que ele deixou 12 discípulos? Por que ele fez uma igreja? Porque Deus cuida da igreja, Jesus cuida da igreja, mas nessas igrejas tem pastores. E quem fala isso é crente desigrejado, é crente que não tem igreja, é crente que não toma ceia, é crente que não é dizimista, não é ofetante, é rebelde, não vai pro culto. O pastor tem mais é que enfatizar a importância do pastor, é discurso corporativo. Qualquer sindicato aí faz a mesma coisa. A Bíblia diz que Jesus escolheu pastores para a igreja. Ou seja, ele escolheu pastores para a igreja. Então ele não é o único pastor. Ele é o pastor alfa. Ele é o maioral. Ele é aquele que apacenta as ovelhas. Mas ele apacenta do céu. Em João 10 conhecido como bom pastor. Como bom pastor. Aqui tem que ter pastor, irmão. Aqui é José Wellington. Aqui é Bispo Samuel Ferreira. Aqui é pastor Massinho. Aqui é... Pastor Wagner Gabi. Pastor Wagner Gabi. Pastor Venâncio. O problema é que chega uma hora que parece que o pastor, nessa de exaltar o seu próprio papel, parece que quer rivalizar com Cristo. Quem fala isso, que só tem Jesus como pastor, é porque não quer se submeter a uma autoridade constituída por Deus no mundo espiritual, porque o pastor recebeu de Deus a autoridade espiritual para liderar, para pastorear, para alimentar e cuidar do rebanho do Senhor. De uns tempos para cá, nem o Salmo 23 serve mais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como assim? Isso aí é tirar a autoridade do pastor. Aí não. O crente que chega pra mim e fala, eu não tenho pastor, você é um desigrejado, irmão. E tá amarrado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, vou falar uma coisa pra você. Então tá aí o discurso corporativo. Se tiver crise espiritual, é porque nem todo mundo aceita a palavra de um pastor. Essa é, obviamente, a visão do pastor. Mas quem está falando em crise espiritual dessa vez não é um pastor, sou eu. E o que é que eu quero dizer com isso? Crise, eu imagino que você sabe muito bem o que é. Eu imagino que, como eu, você já tenha vivido várias. Mas espírito é coisa muito mais complicada. Conhecer a etimologia da palavra, a origem da palavra, isso sempre ajuda, né? E nesse caso é importante fazer uma distinção, uma separação também entre religião e espiritualidade, que são duas coisas muito diferentes e que, apesar disso, são confundidas uma com a outra, o que, aliás, é uma grande parte do problema. Espiritualidade é tudo aquilo que se refere à parte imaterial do ser humano. No latim, espírito significa sopro, o ar que inspiramos. E conceitualmente, o termo espírito também está ligado à essência, aquilo que está dentro da gente e que define tudo aquilo que somos do lado de fora. Já a etimologia ou a origem da palavra religião é mais controversa. Uma hipótese é que a origem remeta ao termo em latim religare, que significa religar,
reconectar, e uma reconexão das mais importantes. Trata-se de religar o indivíduo com o todo, o homem com Deus. Isso normalmente vem com um sistema organizado de crenças, de práticas e de doutrinas que podem envolver todo tipo de culto, ritual, uma vida em comunidade também. Só com isso já fica parecendo que os pregadores do nosso tempo podem estar deturpando a religiosidade, porque a proposta parece que deixa de ser a de uma conexão com o espírito ou com a essência e passa a ser uma conexão apenas com o pastor. Aqui tem que ter pastor, irmão. Mas aqui vai por mim, a deturpação da religiosidade do cristianismo é até menos grave que a deturpação da espiritualidade dele. E aqui, para conseguir colocar o meu argumento de pé, eu vou escorar nossa conversa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Para mim, esse é um dos trechos que melhor representa a revolução moral do cristianismo naquela época. O cristianismo aí nessa pregação se torna uma radicalização da moral judaica daquela época. Porque os antigos judeus, tentando organizar suas comunidades, desenvolveram algumas regras básicas de civilidade, ou, nas palavras de Cristo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Mas aí chega Jesus e propõe uma moral que é muito mais rigorosa. Não basta não cometer a violência, é preciso ir além. Não se deve nem cultivar a violência em pensamento. Mas é claro, né, que ele disse melhor do que eu jamais poderia dizer. Eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. É como se os antepassados, como ele tinha dito no Evangelho de Mateus, dissessem: tenha consciência daquilo que você faz. Aí vem Cristo e diz: não, tenha consciência daquilo que você pensa, antes mesmo de fazer. E aqui a gente apela mais uma vez para a origem da palavra, para a etimologia dela. Consciência é fazer com conhecimento, é fazer sabendo o que está fazendo. E para mim isso tem tudo a ver com o cristianismo. Interpretando assim, a gente conclui que ser um bom cristão é ser consciente dos próprios sentimentos, pensamentos e atos. Ser um bom cristão, nessa interpretação, é estar em contato permanente e vigilante com a própria espiritualidade. E o que faz um bom cristão quando ele encontra por aí alguém que não está muito consciente daquilo que ele sente, daquilo que ele diz, daquilo que ele faz? O próprio Cristo dá a letra no Evangelho de Lucas, na hora mais crítica, já durante a crucificação. Jesus estava sendo morto e a morte dele era uma expressão da raiva, do preconceito e do medo daquela revolução moral que ele estava trazendo. Tudo isso poluía os corações dos algozes sem que eles estivessem conscientes. Essa me parece ser a leitura de Cristo. Olha o que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo poderia ter dito muita coisa muito diferente nessa hora derradeira, mas ele escolheu falar de perdão e de consciência. Se eles não sabem o que fazem, é porque eles não estão conscientes, nem do que fazem, talvez também nem do que pensam, e antes disso, do que sentem. E de alguma forma, o conceito de consciência está ligado ao conceito de salvação, um outro termo muito importante para o cristianismo, no seu aspecto espiritual e religioso. É que os religiosos, na ânsia de converter mais gente, de lotar as igrejas, recorrem sempre ao Evangelho de João, quando Cristo diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os pregadores dos nossos dias, boa parte deles, parece que não quer ter nada a ver com o caminho. Eles são, ao contrário, atalhos. E o Miguel Oliveira é um bom exemplo disso. Reza a lenda que ele nasceu surdo e mudo, foi curado por intervenção divina aos 3 anos de idade, só que não há documentos ou laudos respaldando essa história. Depois de ser curado,
Enquanto crescia, ele teria passado a demonstrar uma sabedoria divina nas pregações dele e passou, inclusive, a operar os próprios milagres. Essa história não é muito diferente da história de um Homem-Aranha, que adquiriu superpoderes ao ser picado. E tem um problema nessa narrativa que mistura a lógica do herói de gibi com as proezas dos profetas bíblicos. Essa história ignora o cristianismo como doutrina e como caminho, porque assim já não é mais necessário conduzir a própria vida seguindo os princípios que Cristo deixou. Não, o que vale aí é um faça o que tu queres e, se algo sair errado, peça um milagre para o Miguel. Então, se Cristo representa de fato um caminho seguro e estável que leva a um reino que não é desse mundo, o que representa o Miguel senão um atalho desconhecido e perigoso que pode levar para o fundo de um precipício? Eu não sei você, mas eu percebo aí um problema cultural, ouso dizer, espiritual, que é gravíssimo e que não é só do Miguel e também não justifica qualquer ataque contra ele. É só mais um sinal da nossa crise espiritual. Eles escondem o caminho e vendem um atalho, que muitos preferem, já que o caminho leva tempo e dá trabalho. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Sabe que agora, na hora de gravar, eu fui ler o que eu escrevi e fiquei pensando, né? Será que eu não revelei muito da minha própria espiritualidade? Porque espiritualidade, para mim, é tipo a cueca. A gente usa, protege a gente direitinho, mas também não precisa sair mostrando para todo mundo o tempo todo. Às vezes não é adequado. Espero não ter incorrido nesse erro. Também não posso errar e fazer parecer aqui que a minha interpretação do cristianismo é a correta, é a mais próxima da original. Não, eu já não tenho 14 anos, não posso ter esse tipo de pretensão. Valeu!